Carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 23. O tema desta noite é Jesus, o nosso modelo, o modelo perfeito, né? Jesus, o modelo perfeito. O tema desta noite, Jesus, o modelo perfeito. 1 Pedro 2 e 23. Os encontraram? Amém. Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Uma tradução mais comum está aqui: quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, né? Senhor Deus, fala ao nosso coração nesta noite, que Teu Espírito Santo, Senhor, se revele a nós através da Tua palavra, porque nós cremos no poder da Tua palavra. Só ela pode trazer vida, só ela pode curar, só ela pode nos abençoar. Ela tem o poder de vida e de ressurreição para cada um de nós, Pai. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus é o nosso modelo perfeito. Se você quiser se espelhar em alguém, tem gente que se espelha em A ou B. Claro, pessoas que se parecem com Jesus, que servem a Jesus, você tem como exemplo. Mas o nosso exemplo master, maior, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os apóstolos, quando escreviam suas cartas, eles colocavam a Jesus como espelho, como modelo a ser seguido. Pedro, aqui, quando escreve essa carta, ele está falando aos irmãos e de repente trazendo assuntos assuntos doutrinários a respeito da igreja. De repente o apóstolo Pedro, ele traz o exemplo maior, como a igreja devia se portar, olhando para o mestre, olhando para o maior exemplo. Assim como o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo também fazia da mesma maneira. Porque se você tem que contar um bom exemplo, contar algo maravilhoso, cite Jesus. Você pode citar muitos homens bons, filósofos que foram, até grandes homens de Deus que já passaram, sem problema algum. Mas você não pode deixar de destacar o maior de todos eles. Porque se homens de Deus fizeram alguma coisa, foi porque Jesus estava ali com eles, né? Porque tinha a presença do Senhor sobre a vida deles. Todo sofrimento, todo desprezo, toda dor que Jesus ele passou, direcionava para um resultado glorioso. Quando o apóstolo traz aqui, aquele mesmo sendo insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Algo muito grande estava por vir, muito além do pensamento humano. Os profetas, eles profetizaram a respeito disso. Os próprios apóstolos foram testemunhas. Os apóstolos, além de ser testemunhas de Jesus, aqueles que viram Jesus, que tiveram com Jesus, eles viram e também foram instrumentos de Deus. Porque quando Pedro dizia: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levante e anda. Eles viram que o poder do nome de Jesus é que realizava as maravilhas, né? E os profetas, apóstolos, os apóstolos testemunharam a respeito desta obra no Calvário de Jesus. O livro de Isaías, o profeta, quando escrevia, parece que o profeta está falando de alguém que viria, falando de um cordeiro, e esse cordeiro, ele era uma pessoa que viria e mudaria a história da humanidade. Era desprezado. Isaías 53, a partir do versículo 3, o texto é muito lindo. Você leu Isaías 53, você sempre vê coisa nova, porque a palavra de Deus, ela se renova. E quando você vai lendo, você, quando estiver doente, amado, começa a ler Isaías 53, lê, depois repete de novo, começa a ler em voz alta, e começa a ler em voz alta Isaías 53. Por quê, pastor? É um poder que tem nessa palavra de Deus. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que estava com câncer,
perto de morrer, ele começou a recitar dentro do hospital Isaías 53, e começou a recitar. Naquela madrugada Jesus visitou ele e curou ele. É uma coisa maravilhosa. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente este homem, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus se submeteu ali à vontade de Deus, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. É o que Pedro, o apóstolo, está falando aqui. Ele não revidava, ele não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Está o Cordeiro de Deus, o Isaías profetizando a respeito do Cordeiro de Deus, o mesmo Cordeiro de Deus que João Batista viu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías recebeu também essa revelação de Deus e trouxe. Cordeiro mudo, levado para o matador. Esse Cordeiro que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E quando eu vejo ali no livro, no Antigo Testamento, a respeito de Isaac, filho de Abraão. Isaac era filho de Abraão, era filho de promessa. Quando Deus prometeu a Abraão que daria um filho, Abraão tinha 75 anos. Quando isso aconteceu, Abraão já estava com 100. Olha como são. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente. Deus tem um tempo para realizar a sua obra. Deus tem o tempo certo das coisas acontecerem, né? E então, mas Isaac é a figura, é uma simbologia do Messias, que é levado para o matadouro, para o monte do sacrifício. Assim como o Isaac foi levado e subiu ao monte Moriá, levado por Abraão, porque Abraão disse assim, é interessante quando você, ele disse para os servos que estavam com ele assim, ó: fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, quer dizer, até lá em cima do monte Moriá, e havendo adorado a Deus, tornaremos a vós. Ele está dizendo, eu com o moço vamos subir, e eu com o moço vamos descer. Mas como é que é coisa louca, se ele ia sacrificar o filho lá em cima? Abraão sabia que ia sacrificar, o filho ia morrer lá em cima, mas aquelas palavras são proferidas por fé. Fica aqui, eu e o moço vamos adorar. Meu pai tinha essa expressão, às vezes com meu sobrinho, com a gente: o moço está aí? Eu e o moço subiremos. Depois de adorar, eu e o moço vamos descer. Em Hebreus, a revelação do escritor aos Hebreus, e muitos dizem ser Paulo, eu não posso afirmar com certeza, mas tem muito do apóstolo Paulo, mas eu não posso afirmar isso. O escritor aos Hebreus, ele diz que Abraão acreditava que ele levaria o filho seria sacrificado lá em cima do monte, e lá em cima do monte haveria milagre, haveria ressurreição. O moço ia ressuscitar e ia descer com ele. Abraão acreditava em ressurreição. Glória a Deus, aleluia. É por isso que ele disse: eu vou subir com o moço e vou descer com ele. Glória a Deus. As palavras proferidas por fé, irmão, é coisa poderosa. Você já teve essa experiência de falar alguma coisa por fé? Mesmo você não crendo, não tendo ideia, nem acreditando muito naquilo, mas você fala por fé: Deus vai curar, vai operar. Você fala assim, saiu da tua boca. Aí você vai, tá, daqui a pouco alguém te liga: olha, Jesus curou o fulano. Mas, meu Deus, nem eu estava crendo naquilo. O que é? É que saiu uma palavra de fé da tua boca. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Está difícil, mas eu e o moço vamos voltar. Haverá lá em cima adoração, haverá sacrifício e haverá ressurreição. Era a mente
de Abraão. E tomou Abraão e disse: eu vou subir e vou voltar. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou a lenha do holocausto, a lenha colocou nas costas de Isaque. Isaque recebeu uma carga de lenha nas costas. E ele tomou o fogo, Abraão tomou o fogo e o cutelo na mão. E foram ambos, os dois juntos subiram ao monte Moriá. É interessante que esse mesmo monte Moriá é a região que ficava o Calvário, onde Jesus foi crucificado, né? Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Olha, o Isaque viu tudo aquilo, estava tudo bonitinho para o sacrifício. Haveria uma entrega, haveria um sacrifício, algo ia acontecer em cima desse monte. E o menino olha para o pai e diz: meu pai. Isaque era muito obediente. E Abraão disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: pai, eu estou vendo aqui o fogo, e eu estou vendo a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Então o principal. Está tudo aí, meu pai. E Abraão também proferiu outra palavra da fé. Amado, nós temos que ser crente nesse tempo. Nós temos que proferir palavra de fé. Mesmo nós vendo a impossibilidade, mesmo você vendo que está difícil, que, ai pastor, mas eu orei. Teve um irmãozinho, um pastor que morreu recentemente. Mas oramos. Mas quantos outros Jesus já não curou? Deus tem propósito, a soberania de Deus. Se Deus quer levar, meu irmão, Deus leva. É assim que é. Mas a gente não vai parar de orar, porque o justo mesmo morrendo, ele tem esperança, né? Ah, eu vou desistir. Não, vamos orar. Mas não tem mais jeito, vamos continuar orando. Mas Jesus levou, glória a Deus, está com o Senhor. Aí aparece o próximo. Foi o que aconteceu nas redes sociais aqui. Os irmãos no zap: fulano morreu, todo mundo triste. Aí já apareceu outra pessoa pedindo oração. Vamos orar. A igreja não para de orar. A igreja é o exército de Deus na terra. A igreja não pode parar. O mundo não entende isso. Para um homem natural, desiste, vamos parar, isso aí é perda de tempo. Mas para nós não. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos subir. Então, quando o Isaque vê tudo preparado para o sacrifício, mas está faltando o holocausto, o sacrifício, a vítima, o cordeiro. Mas Abraão novamente olha para quando ele é inquirido por Isaque: Isaque, meu pai, está tudo aqui, meu pai. Onde é que está o cordeiro? Eu vejo Abraão olhando para o Isaque assim. Naquele momento, a mão do Senhor veio sobre ele, né? Na boca dele. Glória a Deus. Às vezes há momentos que a gente tem que olhar para o céu, né? Está tudo difícil, olha para cima. Deus, é só o Senhor agora. Eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, mas saiu uma palavra profética da boca de Abraão: Deus proverá. Jeová Jireh, a primeira vez que esse termo Jeová Jireh foi pronunciado. Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro. Meu filho, Deus proverá. Glória a Deus. Naquele momento que Deus diz que Abraão diz para Isaque: Deus proverá, a revelação entrou dentro de Isaque. Entendi tudo. Eu sou. É comigo mesmo. Aleluia. Porque quem é o Jeová Jireh? Jesus tem muitos nomes. Jeová Tzidkenu é o Senhor que é justiça nossa. Jeová Tsabaoth, Senhor dos exércitos. Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira. Jesus tem muitos nomes. Jeová Rafa, o Senhor que cura. E Jesus também é Jeová Jireh. É a revelação do Cristo poderoso de Deus ali na hora. Glória a Deus. Aleluia. Quando Abraão diz para o filho: está tudo, amado, quando está tudo difícil, não tem saída, a coisa está um caos, clama por Jesus. Jeová Nissim, Jeová Jireh, Jeová Elohim, Jeová Tsabaoth, Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Naquela hora vem a revelação para Isaque. Isaque entendeu. Glória a Deus, porque Jeová Jireh simboliza o próprio Deus, o próprio Jesus.
Glória a Deus. Na hora, Abraão, você não vê Isaac questionando e nem querendo descer do monte. Ele entendeu. Aleluia. Já diz que Abraão edificou o altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac, o filho, deitou. Eu estou colocando uma figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento, que Isaac era essa figura. Amarrou Isaac, ele não teve resistência, ele entendeu. Quando Abraão pronuncia Jeová Jireh, ele entendeu: o Senhor proverá. Está na mão de Deus agora, não está na minha nem na tua, está na mão do Senhor. Amarrou Isaac, o filho, pôs em ordem a lenha, colocou sobre o altar em cima da lenha. E Abraão pegou o cutelo e tomou para imolar o seu filho. No momento que ele levanta o cutelo, a Bíblia diz: o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu. Aí Deus bradou forte. Aleluia. Deus às vezes espera até o último. Já notou isso? Deus espera até o último momento para ele bradar, porque Deus ainda fala nesse tempo. E Deus bradou forte dizendo: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, não me negaste o teu filho, o teu único. Então Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Você veja bem que o sacrifício, ele tinha que acontecer. Isaac ia morrer. Você vê na história da Bíblia, você não vê Deus requerendo sacrifício humano. Não há. Não há. Alguém pode utilizar até a questão da filha do Jefité. Ali não se prova que morreu a filha dele. Ali não tem prova, que Deus nunca exigiu sacrifício humano. Está me entendendo, irmão? Aquilo foi até uma loucura, uns pedidos meio fora de Jefté, mas Deus nunca requereu isso. Mas tinha que ter sacrifício. Haveria sacrifício em cima do monte. O cordeiro tinha que morrer naquele monte. Mas Isaac, o cordeiro substituto. Jesus é o nosso cordeiro substituto. Abraão viu o cordeiro. Isaac, como estava no altar, também viu. Abraão viu o cordeiro. A morte tinha que acontecer. O sacrifício, o holocausto ia acontecer de qualquer maneira. Então Deus, na sua misericórdia, providencia o substituto. O cordeiro estava preso. Assim foi Jesus conosco, né? A morte era para nós, o pecado é nosso. O homem que errou, o homem que merecia a morte, porque o pecado, o resultado do pecado é morte. Então Jesus, como cordeiro substituto, o Filho de Deus, se apresenta: eu vou morrer no teu lugar. Preso pelas pontas. Abraão viu o cordeiro preso pelas pontas, e Jesus foi preso pelas pontas, na cruz do Calvário. Sua mão direita, sua mão esquerda preso, seus pés presos. Aleluia. Ele tomou a nossa culpa. O santo morrendo pelos pecadores. Jesus nunca tinha cometido pecado, mas a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele se tornou amado. Essa palavra é muito forte. Maldito, uma palavra muito forte, até para se usar para contra alguém. Que ele é maldito, isso aí é uma palavra muito terrível. Mas a Bíblia diz que Jesus se tornou maldito pelos meus pecados. A maldição que estava sobre mim, Jesus colocou sobre os seus ombros. Maldito. Porque dizia-se que todo aquele que morresse pela cruz, através da cruz, era um maldito, amaldiçoado. Jesus é o cordeiro substituto. Isaac não precisou morrer, mas o cordeiro de Deus teria que morrer. Foi um momento que Jesus, tendo uma conversa com isso, a conversa com os judeus eram muito cabeça dura, até hoje, difícil, dura serviço.
eles contando o orgulho religioso, porque eles eram muito orgulhosos religiosamente. Mas o nosso Moisés, nosso pai Abraão. Jesus falou: olha, Abraão viu o meu dia, se alegrou. Eles: mas não tem nem 50 anos, como é que... Antes que Abraão existisse, eu sou. Deus se revela no meio dos homens. Aleluia! Antes que Abraão existisse, eu já existia. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Abraão viu o cordeiro, e o cordeiro, ele se revelou na hora para o sacrifício. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A partir daquela obediência de Abraão e da submissão de Isaac, Deus então declara a bênção sobre a vida de Abraão e sobre toda a sua posteridade. Os propósitos de Deus, eles são revelados em Jesus. Glória a Deus. Em Cristo estão todos os propósitos de Deus. Às vezes a pessoa não conhece nada do Evangelho, não sei o que, não entendo bem. No dia que tu abre o coração para Jesus, se entrega a Jesus de todo o teu coração, o Espírito Santo entra no teu coração e te revela os propósitos de Deus. Você: como é que é isso? Como é que eu nunca tinha entendido assim? O Espírito Santo é que revela os propósitos de Deus. Aí Deus começou a abençoar, né? Primeiro vem a submissão, depois vem a exaltação. Aí Deus, o próprio Deus: por mim mesmo jurei. Quer dizer, Deus jurando porque não tinha ninguém maior do que Ele. E Deus disse: eu jurei por mim mesmo que vou te abençoar. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus que está aqui nesta noite. Oh, Jeová Jiré. Jeová Jiré quer dizer o Deus que provê, um Deus que traz a provisão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Jesus sujeitou-se à vontade do Pai, à vontade daquele que julga com justiça. Em Mateus capítulo 26 e versículo 38 nos diz assim: Jesus, já no Getsemane, ele disse com os discípulos estavam ali com os olhos carregados de sono, e Jesus disse para ele: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Era o momento que estava chegando da sua crucificação. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Primeira vez. Segunda vez, orou dizendo, no outro versículo 42: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E no versículo 44, Jesus, já vendo os discípulos tudo desmaiado de sono, havia muita tristeza, o ambiente estava pesado. O momento que Jesus ia ser levado pelos homens, ia ser desprezado, ia ser surrado pelos homens, estava chegando. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: se possível, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus está se submetendo àquele que julga justamente. Jesus se submetendo à vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus. E quando Pedro está pregando, trazendo essa palavra, ele está dizendo: olha para o exemplo de Jesus. Jesus é o teu exemplo, é o nosso exemplo. Em Mateus 27, 46 nos diz assim: e perto da hora nona, perto das 3 horas da tarde, Jesus já estava crucificado, perto de morrer, mas chegando às 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Não foi fácil, porque ali era o Jesus homem, ali era o Jesus Deus. Jesus sujeitou-se à vontade do Pai, porque o plano de Deus para a salvação do homem estava sendo realizado. Este plano
ele não foi feito, foi planejado alguns anos antes, nem num tempo. Quando Deus planejou aquilo, quando usou Isaías para falar a respeito do Cordeiro. Nada disso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, nos diz que o Cordeiro, ele foi conhecido em outro tempo, antes da fundação do mundo. Olha só, o Cordeiro de Deus ele foi morto antes, ele foi conhecido. O sacrifício do Cordeiro de Deus foi conhecido em outro tempo, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aleluia, glória a Deus. Deus já tinha planejado tudo, nada pegou Deus de surpresa, não. Que o diabo queria frustrar, que o diabo tentou, amado, já estava escrito na eternidade, antes da criação do universo. O Cordeiro de Deus já tinha sido imolado. Glórias ao nome do Senhor. Em Filipenses capítulo 2 e versículo 6 em diante, nos diz assim, que embora sendo Deus, falando de Jesus, embora sendo Deus, eu gosto dessa tradução que dá para você ter uma ideia. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Veja bem, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Isso aqui falando de Deus, da segunda pessoa da Trindade. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado já em forma humana, aí ele desce mais ainda, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aqui é o Deus que se sujeita àquele que julga retamente. Esse é o Deus que quando o injuriavam, ele não injuriava. Quando ele padecia, ele não ameaçava, porque ele sabe que a vontade do Pai estava sendo feita. Algo grande ia acontecer na humanidade. Obediente até a morte de cruz, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, agora Filipenses, o apóstolo Paulo é tomado pelo Espírito Santo e mostra o resultado dessa humilhação, dessa entrega. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Você pode levantar tua mão comigo. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Você começa a ler, a escrever, a anotar essas coisas, você sente o fogo de Deus tomar você. Aleluia. Tão pecadores que somos, tão indignos, tão falhos. Amado, a gente quer acertar, a gente erra. Você quer acertar, você leva tombo. Você falha querendo acertar. É assim que nós somos, é a nossa natureza. Mas Jesus nos amou tanto, que não olhou nas nossas falhas e fraquezas, mas se entregou. Você é cheio de falha, você merece ir para o inferno, você não presta, mas eu te amo e dou a minha vida por você. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso, Jesus bom, Jesus é muito bom, amado. Jesus é muito maravilhoso.
Glória a Deus, você pode glorificar a Deus nesta noite, exaltar o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse aqui, Deus toma ele. Glória a Deus. Ao ser insultado, chicoteado, desprezado, crucificado e morto como um malfeitor. Jesus morreu como um malfeitor, porque na cruz eram colocados os homens maus, ladrões, assassinos, que não prestavam, os párias da sociedade. Jesus foi crucificado desta maneira, mas ali Jesus estava cumprindo a vontade soberana do Pai. Glória a Deus. A vontade do Pai é maior que a nossa vontade. Pode falar comigo? A vontade do Pai é maior do que a nossa vontade. Glória a Jesus, aleluia. Tá essa pandemia toda aí, tem um bocado de gente aí aflita, tem um bocado de gente com depressão, um bocado de gente aflita, sabe? Tem outros que às vezes não acreditam em nada, é a negação. Diz que a terra tem uns dizendo, diz que a terra não é redonda, é plana. Tem outros que não acreditam em nada, mas a enfermidade está aí, está assolando, mas nós estamos vendo a mão de Deus agindo. Quantas pessoas já ficaram boas, já saíram do hospital, já foram curadas, foram muito mais do que aqueles que ficaram infectados. Isso é a vontade de Deus, amado. Isso é a misericórdia de Deus agindo no meio da assolação. Estamos aqui reunidos nesta noite, glória a Deus, depois de 4 meses trancafiado em casa. A casa fica muito pequena, não bate cabeça. Não, estamos na casa do Senhor, louvando o seu nome dentro da igreja juntos. Isso é bondade de Deus, isso é misericórdia do Senhor. Em Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 9 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus, olha só, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Olha como era o ministério de Jesus na terra. Foi revelado ao escritor aos Hebreus. Às vezes você olha muita coisa nos evangelhos e você não vê, mas Deus revelou a Paulo e os outros apóstolos que escreveram. É coisa de Deus. Durante os seus dias de vida, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez sendo consumado, aperfeiçoado, sendo morto, entregue, e depois ressuscitado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ele é a fonte eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Aqueles que ouvem a sua voz e lhe obedecem. Para esse, Jesus é fonte de eterna salvação. Glória a Jesus! Glórias ao nome de Jesus que está entre nós nesta noite. E esta noite é noite de cura, é noite de milagre, é noite de salvação. Você está orando por alguém aqui, Jesus está salvando alguém que está longe. É noite de Deus nesta noite. O Jesus ressurreto, ressuscitado, está no meio de nós. Glória a Jesus. Resultado desta grande obra realizada por Jesus. Veja bem, essa morte, Jesus, sua morte, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, abalou a estrutura do inferno, abalou a estrutura da morte. Isso nunca tinha acontecido. As estruturas do universo, de toda a criação, foram abaladas pelo sacrifício de Jesus e pela sua ressurreição. Porque ali quem estava sendo oferecido não era um homem, era o próprio Deus. Era um homem e era Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus!
porque toda a criação ela foi abalada pelo pecado de Adão. Jesus então veio curar através do seu sangue, através da sua morte, da sua ressurreição. Ele veio curar todas as coisas. Oh, glória a Jesus, aleluia. Adão foi feito alma vivente, primeiro homem, mas o último Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificante, é espírito que dá vida. Enquanto o outro semeou a morte, Adão semeou a morte no seu pecado, na sua desobediência, Jesus Cristo semeia a vida. Quando você se entrega para Jesus, quando você clama pelo nome de Jesus, a vida e vida com a abundância de Deus para a tua vida. Glória a Jesus. Primeiro homem trouxe morte, segundo o último Adão, Jesus Cristo, não trouxe qualquer vida, vida eterna, vida abundante, vida eterna. Glória a Jesus. Esse cordeiro que sujeitou-se, embora sendo Deus, ele se humilhou, fez homem até a morte de cruz. Esse Jesus venceu. Aleluia, Jesus Cristo venceu. Você pode declarar de todo o teu coração: meu Jesus venceu. Jesus Cristo venceu. Aleluia. Podem falar o que quiserem. Muita gente não acredita, muita gente que diz que Jesus nem existiu. Eu estava lendo um dia que foi o apóstolo Paulo foi quem criou Jesus na sua mente, na sua escrita. Os homens podem inventar o que quiserem, podem falar o que quiserem, mas o Jesus Cristo, o Filho de Deus, venceu. O nosso Jesus venceu. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Jesus venceu. Aleluia. É isso que o diabo não quer que o mundo saiba disso. O diabo não quer que o mundo saiba dessas boas novas, esse evangelho poderoso. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o inferno. Ele vive para sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele venceu. Aleluia, aleluia. O diabo ele não quer que você abra a boca. Que você está sofrendo, você está morrendo, você está perdendo, você está vendo tudo errado, mas ele não quer que você abra a boca para clamar pelo nome de Jesus, porque ele sabe, no momento que você abrir a tua boca e começar a clamar pelo nome de Jesus, quando você começar a repreender no nome de Jesus, o inferno vai bater em retirada. Haverá um alvoroço, porque há poder, há poder, há poder no nome de Jesus, para curar, para libertar, para salvar, para levantar, para edificar e para derrubar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele não quer, ele quer que você se cale, que você entre em pânico, fique deprimido, mas não abre a boca. Que no momento que tu abrir a tua boca e declarar aleluia, o nome santo de Jesus Cristo, vai ter um rebuliço. Aleluia, aleluia. Ele venceu. João, no livro do Apocalipse, no capítulo 5, primeiro em diante, diz que João: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Olha só, João teve essa revelação a respeito das últimas coisas, selado com 7 selos. E João viu um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Aleluia, a notícia de Deus boa chegou para mim, chegou para você, irmão. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele venceu, fala comigo, ele venceu. Ele venceu, Jesus venceu.
para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glórias ao nome de Jesus. Jesus venceu, e se Jesus venceu, você que pertence a Jesus também vence, a igreja também vence. Você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Glória a Jesus, aleluia. Nós vemos que a morte, o inferno, o diabo reinavam até então, até que a luz brilhou. Aleluia. Na morte de Jesus, na sua ressurreição, a luz brilhou, veio a vitória de Deus. Jesus venceu. Nós vencemos com Jesus. O não chores, falado a João na ilha de Pátimos, foi declarado: ali é o perdido pecador. Quando Jesus morreu, nós também morremos com Ele. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos com Ele, novidade de Cristo. Morremos na semelhança da sua morte e ressuscitamos com Ele, porque agora aquele que está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo escrevendo em 2 Coríntios no capítulo 5: se um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu. Por aquele morreu e ressuscitou. Glória a Deus. A nossa vida é para Jesus, que venceu, que submeteu à vontade do Pai. Aleluia. Porque havia uma grande vitória. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Ele está vivo. Ele está vivo. É tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de ressurreição, é tempo de vitória de Deus. Porque o Jesus que nós servimos não é um Jesus de livro. Ele está vivo. Ele é maior do que o mundo. Ele é maior do que o universo. Ele é maior do que toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo vencedor.